O Dia da Língua Portuguesa é comemorado em 10 de junho e lembrado em homenagem à morte de Luís Vaz Camões, autor de obras memoráveis como Os Lusíadas e considerado um dos maiores poetas da história lusitana. Uma pessoa que sofreu bastante, foi exilado, teve que lutar nas guerras africanas, e ele era um homem muito inteligente e ele andou contestando alguma coisa dos reis e eles exilaram ele. Até tem uma história engraçada que ele tinha uma mulher ele tinha a esposa dele e houve um naufrágio e ele estava com o manuscrito dos Lusíadas, que é a obra mais famosa dele, e ele tinha que escolher entre salvar um e outro, e nós sabemos quem ele salvou, que chegou até nós, os Lusíadas. E esse é os Lusíadas, que além dos Lusíadas, que é o poema que conta, é uma saga como se fosse uma Ilíada e uma Odisseia do poeta grego Homero, só que é dos feitos dos grandes navegadores portugueses, aquele poema clássico que começa: as armas e os barões assinalados, que por mares nunca dantes navegados, e daí ele começa a contar nessa saga que os portugueses descoberta do novo mundo. Então essa coragem dos portugueses, ele conta de uma maneira muito bonita, introduz personagens mitológicos nessa narrativa dele também, tal qual Odisseia e Ilíada, e ele teve assim uma importância muito grande porque ficou conhecido é o Homero português, né? Ficou conhecido pela qualidade da obra dele, mas ele também fez poemas clássicos, poemas amorosos, inclusive um é muito conhecido, foi gravado numa música. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é servir a quem ama o vencedor. Então as contradições amorosas que foi feita lá em 1500, e aí serve até hoje, né? Nossos jovens cantam, né? É gravado atualmente. Então a importância de um poeta é que ele é atemporal, o sentimento humano é atemporal, e eles traduzem isso e servem em qualquer momento, em qualquer época. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe em se perder, é o estar-se preso, o vontade é servir a quem vence um vencedor. A língua portuguesa é o nosso patrimônio comum. E atualmente, segundo dados da ONU, ao menos 235 milhões de pessoas têm o português como primeira língua em 8 países que vão da América à Ásia, sendo que 80% desses falantes são brasileiros. A língua portuguesa é a 5ª língua mais falada no mundo. Por que nos concursos cai tanto língua portuguesa? Por que se você quer ser um arquiteto, vai fazer um concurso para ser um médico, um arquiteto, por que você tem que conhecer de sintaxe? Porque o falante tem que conhecer a língua que ele fala, ele tem que saber os mecanismos. A dificuldade que tem essa dicotomia entre a linguagem coloquial e a linguagem formal. Porque na linguagem coloquial é a língua mais despreocupada, sem muita preocupação com as regências, com as concordâncias. Mas a língua formal, que é a língua que mantém a unidade da língua mesmo portuguesa, então ela tem certas regras que devem ser seguidas, as regências respeitadas, porque senão a língua se dispersa, assim como aconteceu com o latim. Era uma língua só, mas cada variação foi sendo desmembrada, e surgiu o espanhol, o inglês, o espanhol, o francês, o italiano, o dalmácio. Então, hoje a ideia é manter a unidade da língua portuguesa, e para manter tem que ter um padrão e uma regra, né? E é esse padrão que tem que ser respeitado para que seja entendido por todos os que leem.
O que a gente não pode é deixar de saber que tem essa riqueza vocabular que deve sim ser falada, não tem nem como se falar uma língua formal, na situação informal, mas que tem a língua formal e que deve ser conhecida e respeitada. É um direito legalizado de todo falante da língua ter acesso ao conhecimento da língua formal, porque a língua formal é que mantém a padronização da língua. Porque você já pensou, uma gíria, uma pessoa, uma região fala de um jeito, outra de outro, daqui um pouco ficar inteligível para as pessoas que falam a mesma língua. Então, aí a importância de ter sim a língua formal. Tanto que você já viu algum artigo científico, você já viu alguma veiculação por uma mídia de um assunto, de assuntos assim, em linguagem coloquial e gíria? Não, né? Ela fica mais para a linguagem literária, esse retrato da língua. Então, não confundir linguagem e linguística. As pessoas pensam que a língua portuguesa é mais difícil por causa das desinências verbais, né? O trauma dos alunos, mas não é. Todas as línguas têm desinências verbais, todas têm suas particularidades, cada uma tem suas dificuldades. Mas por que a senhora acha que os estrangeiros têm essa resistência com o português? É porque eles não aprenderam o chinês ainda, quando for chinês com 1000 caracteres, né? No chinês, por exemplo, só o A é pronunciado de 5 formas diferentes, coisa que nós não temos isso, né? Então, não é das mais difíceis, tanto que uma criancinha pequenininha, 3, 4 anos, fala português com fluência. A língua portuguesa é a 5ª mais falada do planeta e a 3ª língua mais falada entre as línguas ocidentais, e comemorada principalmente em Portugal. Ela é mais comemorada do que aqui ainda. E em todos os países que falam o português é comemorada essa data. Em São Paulo tem manifestações, tem eventos, então eu acho que ela vai começar a ser bem lembrada de agora em diante, né? Ela está num momento assim, de crescimento, regido pelas mesmas regras gramaticais, sintáticas, morfológicas, mas ele é particularidade, assim como o português falado no Rio Grande do Sul não é o mesmo do Nordeste, né? Imagina assim com a diferença continental, então, né? A língua portuguesa falada no Brasil é a preferida das pessoas que querem aprender português, por causa da mistura indígena, africana, ela pegou uma cadência, ela ganhou uma nasalização, mais vogais, então é uma língua mais musical, diz que é muito bonita, as pessoas de fora gostam muito de ouvir a língua portuguesa falada no Brasil. Ela é sempre, de tempos em tempos, ela sofre alterações, porque a língua é um organismo vivo, ela não é morta, enterrada, então à medida que ela evolui também. E esses ajustes são sendo feitos à medida que há uma necessidade. Assim como a gente vai crescendo, precisa mudar a roupa, já não é mais o mesmo tamanho, a língua também. Mas é gradativo e é pequeno, não são assim mudanças substanciais, são mudanças que você nem sente. As pessoas procuraram olhar com mais carinho a língua portuguesa, não é esse bicho de 7 cabeças, não, é só um hábito você aprender a se expressar escrito, aprender a interpretar, é uma questão de hábito, não é português, é difícil, eu nunca aprendi português, você sempre soube português, quando você aprendeu a falar, você sabe, a sintaxe está internalizada em você, o que a gente precisa é aprender algumas terminologias, né, e saber usar um pouco a regra da língua escrita, mas a língua portuguesa é linda, é bonita e merece ser bem valorizada. Parabéns para vocês que fizeram esse momento para a gente falar um pouquinho da língua e para que as pessoas reflitam um pouquinho a importância da língua materna. Mas então veremos face a face, é só o amor.